A gente já está conectado com o advogado criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Celso Vilardi. Muito boa tarde, professor. Obrigado pela paciência de poder nos esperar aqui, a gente poder conversar com calma a partir de agora, porque há uma série de questões jurídicas que estão surgindo no âmbito de todas essas investigações desde o 8 de janeiro, mas uma que muita gente tem se colocado é, a partir do momento que se revelou que houve um plano ali, discussões de tentativa de assassinato de autoridades, o quanto que isso configuraria de fato ou não algum tipo de crime. Agora a gente falou dessa possibilidade de tipificação da associação criminosa, de se formação de uma organização criminosa. E vale lembrar que as leis, os artigos que foram colocados no Código Penal relativos ao Estado Democrático de Direito falam que tentar colocar o funcionamento das instituições democráticas em risco ou abolir o Estado democrático, só a tentativa já configuraria um ilícito. Queria que o senhor desse esse panorama do que a gente tem de informações até agora, o que é certo que há já indicação de cometimento de crimes e o que ainda abre algum tipo de debate, de discussão jurídica. Yuri, boa tarde. A mim me parece que, sem dúvida, ao contrário do que tem sido dito desde ontem, há configuração de crime, a princípio. É estarrecedor, mas, ao que parece, se formou uma organização criminosa envolvendo uma tropa de elite do Exército, generais aí de alta patente. E eu não vejo isso como uma cogitação criminosa. Evidentemente, Yuri, nós não conhecemos os autos. Eu ainda não conheço o processo. Eu não posso ter uma manifestação absolutamente concreta. Mas, à luz do que foi anunciado, inclusive, há relatos de que existia uma pessoa à espreita do ministro Alexandre de Moraes e que a execução não se consumou por circunstâncias, inclusive, alheias à vontade do agente, porque o ministro não estava lá, teve uma confusão a respeito de horário. Então, a princípio, há sim uma formação de organização criminosa. Talvez esse seja o ato mais grave, não tão chocante quanto o 8 de janeiro, mas o mais grave de toda essa questão de narrativa do golpe. Nós estamos vendo aqui questões concretas. E uma insegurança, porque nós estamos na mão, em primeiro lugar, de uma cúpula que está planejando assassinatos. E, de outro lado, se verifica que nós estamos na mão de gente muito incompetente, gente muito atrapalhada. Então, se não fosse trágico, eu diria até que seria cômico, mas, infelizmente, é trágico. Professor, deixa eu trazer os analistas Pedro Venceslau e Luísa Martins para também participarem da conversa conosco, ambos já na tela. Deixa eu começar com a Luísa, que é nossa especialista na área jurídica, direto de Brasília. Luísa Martins, professor Celso Vilardi, te ouve. Professor, uma boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Professor, a gente viu que muitas dessas apurações que envolvem atos antidemocráticos e essa própria tentativa aí, de golpe de Estado mediante o assassinato de autoridades, ela teve origem bastante tempo atrás com aquela instauração do inquérito das fake news, que depois se desdobrou no inquérito das milícias digitais, e me parece que está tudo meio interligado, assim, os autos de um inquérito acabam se alinhando aí muitas vezes com o que dizem outros processos semelhantes. O senhor vê alguma expectativa de finalização desses inquéritos? Quais os próximos passos que o senhor, na sua experiência, consegue antever em relação a esses processos? Olha, Luísa, boa tarde. Eu fico muito à vontade porque eu, inclusive, tenho sido um crítico da extensão desses inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Eu entendi que o Supremo teve um papel relevante salvando a democracia num momento agudo que nós vivemos na nossa história recente, mas eu entendi que nós estávamos dentro de um regime já de normalidade que não justificaria mais a extensão desse inquérito e desse alargamento da competência do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo na minha opinião, repito, tenho sido crítico disso, é inequívoco que esse caso está relacionado a todos os acontecimentos de 8 de janeiro
que existe uma conexão com outros inquéritos que já estão no Supremo, e agora, ante a gravidade e ante a forma explícita como foram revelados os atos de uma organização criminosa, eu não vejo outra forma que não seja de Supremo julgar este caso também em conexão com os casos que já estão no Supremo. Pedro Venceslau, a sua pergunta. Professor, boa tarde. Muita gente se pergunta por que o Braga Neto não estava entre os que foram presos nessa operação. Existem elementos que justificariam uma eventual prisão do Braga Neto? Como é que o senhor avalia o fato dele não ter sido incluído nessa lista? Olha, como eu disse, Pedro, boa tarde, é difícil falar sem conhecer os detalhes dos autos, né? Parece que existe um envolvimento. Eu acho que a Polícia Federal foi cautelosa nesse momento, no sentido de reunir mais provas para depois sustentar uma acusação e, se for o caso, até pedir prisão. Todos os fatos são graves, né? E este envolvimento, esse suposto envolvimento, se for confirmado por parte do general, é gravíssimo. E como nós temos pessoas que eu não compartilho da opinião que são apenas arruaceiros do 8 de janeiro. Na verdade, teve atos ali muito mais graves. Mas, sem dúvida, esse supera qualquer outro que possa ser, que por mais estarrecedor que seja, supera todos os outros atos de 8 de janeiro. Porque aqui nós estamos falando de um plano de assassinato de 4 ou 5 pessoas. Falando isso na cúpula do Exército, com um grupo de elite dentro do Palácio do Planalto. É algo que, como disse o ministro Barroso, é simplesmente inimaginável. Por mais que nós tenhamos vivido tudo que nós vivemos, por mais que nós tenhamos conhecido essa história recente e lamentável, esse fato, ele consegue estarrecer, ele consegue chocar para além do que nós já tínhamos antes. Agora, eu não vejo outra solução senão a prisão preventiva, porque essa gente é perigosa, né? E quem quer que esteja envolvido tem que sofrer efetivamente as consequências, inclusive com prisão preventiva, porque nós estamos falando, repito, de pessoas que cometeram um ato que, à luz do regramento processual penal, justifica a prisão preventiva. Pois é, professor, e aí eu queria abordar um pouco mais essa questão de uma lei que é recente, né, de 2021, que é esta Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, né, até por isso, por ser uma lei recente e que substituiu o último, talvez, ou um dos últimos entulhos do período de exceção ali autoritário, que era a Lei de Segurança Nacional e que raramente era aplicada ali no período democrático ou foi caindo naturalmente em desuso, e agora a gente está com esta nova legislação de defesa do Estado Democrático começando a ser aplicada, e aí se tem essas discussões, se ela é muito severa ou não. Que avaliação que o senhor faz do quanto nós, enquanto sociedade, estamos aprendendo a aplicar esta lei, aprendendo a dar o devido valor ao Estado Democrático de Direito, e o quanto, na sua avaliação depois do 8 de janeiro, eventualmente podem surgir ajustes? Não digo só a questão da anistia que está em discussão no Congresso Nacional, mas eventualmente até se pensar se essa lei deve ser mais ou menos rigorosa do que foi aprovada pelo Congresso em 2021. Eu acho que a edição da lei, ela representa um avanço, porque realmente nós tiramos ali um entulho da ditadura. Mas a lei precisa, sim, como diz o ministro Gilmar, nós temos um encontro marcado já, infelizmente, num período curto de tempo, com a reforma dessa lei. Tem tipos ali absolutamente parecidos. Eu tenho dito, e como vocês estão vendo, eu não defendo em nenhuma hipótese um golpe contra o Estado Democrático de Direito, mas a mim me pareceu um pouco severa a condenação, um pouco não, bastante severa a condenação dos participantes de 8 de janeiro, porque acho que a acumulação de 2 artigos relativos a golpe não é cabível. Então, acho que o legislador deveria efetivamente alterar a lei, para fazer um esclarecimento melhor, para saber quando se aplica um tipo e quando se aplica o outro, até agravando, se for o caso, uma pena em determinado caso. Agora, esta confusão, ela se aplica, no meu modo de ver, para as pessoas que invadiram e provocaram danos nas instituições da República
no dia 8 de janeiro. O que está acontecendo aqui é, claramente, a lei responde a isso, e responde suficientemente. Mas não é só um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Aqui, neste caso, não é só uma tentativa de golpe. Aqui nós temos nitidamente os contornos de uma organização criminosa. Agora resta saber apenas e tão somente quais são os participantes, dos participantes dessa organização, para além daqueles que já estão apontados. Luísa? Professor, muito tem se falado sobre quais podem ser as consequências para o ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, diante do que, segundo a PF, constatou diante de uma omissão ou de mentiras ali no âmbito do seu acordo de delação premiada. Qual a sua avaliação a esse respeito? A delação pode ser anulada, rescindida? As provas continuam válidas, mesmo que Cid venha a perder os seus benefícios? O que o senhor pode nos contar a respeito dessas consequências? Eu já dei até uma entrevista aqui, em outra oportunidade na CNN, para afirmar que, pelas informações que foram divulgadas, já parecia absolutamente claro que ele havia omitido e inclusive, em alguns casos, mentido na sua delação, pelo que se diz desses inquéritos. É evidente que eu faço sempre essa ressalva de não conhecer profundamente, ainda não temos uma denúncia, e este é mais um episódio. Tudo está a indicar que esta delação será revogada. Ele vai sofrer os efeitos das condenações que já fez, as provas poderão ser aproveitadas e ele poderá ser condenado. É evidente que o episódio de hoje é tão grave que é possível que as autoridades estejam dando uma oportunidade para que ele acabe resolvendo estas omissões ou mentiras. Isso seria alguma coisa, digamos assim, utilitarista, né, para utilizar uma expressão delicada. O caso é de revogação da delação, isso eu não tenho dúvida. Mas os fatos agora são tão graves que é possível que as autoridades concedam a ele uma oportunidade que eu não considero correta, mas é possível que ocorra uma oportunidade. Mas claramente o caso é de revogação, aproveitamento de provas e, portanto, de uma condenação de confissão na parte que ele confessou. Porque, como estamos vendo agora, tem uma questão que supera todas as outras, que não foi nem confessada, nem tampouco abordada. Pedro Venceslau. Professor, o Instituto da Delação Premiada foi muito criticado por juristas durante o processo da Operação Lava Jato. Agora, os bolsonaristas cobram desses mesmos juristas que façam ali uma reflexão sobre se esse instituto também estaria sendo usado de maneira equivocada ali no caso do Mauro Cid. Queria que o senhor falasse se existe alguma comparação. Hoje mesmo nós publicamos uma matéria, eu publiquei uma matéria aqui no portal, na qual reabriu-se esse debate, né, sobre o Instituto da Delação Premiada. O Ricardo Salles, por exemplo, disse que os juristas que antes criticavam a delação na época da Lava Jato, agora pecam pela omissão e pelo cinismo, porque não observam os exageros que estariam acontecendo nesse caso agora envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse episódio? Não, isso não é verdade, viu, Pedro? Isso não é verdade. Eu, por exemplo, tenho uma postura distanciada da maioria dos meus colegas. Eu não sou contra o Instituto da Delação Premiada. Eu sou favorável ao Instituto da Delação Premiada. Eu participei em parte das críticas relativas às delações da Operação Lava Jato. Por quê? Porque na Operação Lava Jato, o que aconteceu é que a delação foi colocada como se fosse uma única prova e justificasse a condenação. Isso aconteceu na Operação Lava Jato e isso gerou a prisão preventiva de pessoas com base especificamente na delação premiada, e isso vários juristas foram contra, eu também fui contra. Agora, nós estamos numa situação completamente diferente. Aqui existe, e também quero dizer o seguinte, não me omito em dizer que eu critiquei o Supremo e venho criticando o Supremo por conta da competência alargada, por conta de medidas que me pareceram justificáveis na época de 8 de janeiro, depois deixaram de ser justificáveis. Também critiquei o Supremo por excesso de rigor em prisões cautelares.
Fiz essa crítica sem nenhum medo. Agora, não é possível querer se comparar a situação do coronel Mauro Cid com delações da Lava Jato. Nós temos aqui um rol de provas que estão absolutamente dissociadas da delação dele. Então, essa crítica que tem sido feita de que isso era uma cogitação criminosa, que não entrou, e que a delação, o coronel Cid está sofrendo aí os efeitos que tiveram pessoas que sofreram na Lava Jato, não é verdadeiro. Pelo contrário, no caso dele, o que está se descobrindo são provas que não vieram sequer com a delação dele. É muito diferente da hipótese da Lava Jato. Então, são situações que não são comparáveis. Houve excessos por parte do Supremo? Houve. Teve algumas prisões que foram injustificáveis, pelo menos no que toca à prisão preventiva. Algumas delas me pareceram exageradas. Eu fiz essa crítica, mas não tem nada a ver com a situação do coronel Mauro Cid. Pelo contrário, ele tem contado hoje com a complacência do Poder Judiciário, porque a primeira mentira já foi revelada numa operação passada. E agora vem uma segunda. Então, com todo respeito, isso são discussões de ordem política. Não há nada de jurídico nisso. Professor, para a gente concluir, então, nessa toada dos caminhos jurídicos, né, o Pedro Venceslau havia perguntado antes em relação ao ex-ministro Braga Neto, que nesse contexto das atuais investigações foi investigado como tendo um papel relevante num futuro gabinete de crise. Não tem nada ali e que a primeira discussão de monitoramento de Alexandre de Moraes teria ocorrido numa reunião na casa dele, mas não há nenhum elemento ainda diretamente conectando a Braga Neto, tendo conhecimento de toda esta trama que foi revelada ontem. Nesse aspecto, na sua avaliação, as investigações e as medidas, as decisões que têm sido tomadas de prisão preventiva, de mandados de busca e apreensão, etc., têm sido cautelosas, eu não sei se é necessariamente o termo, mas têm sido adequadas frente ao que se tem de elementos, de informações, de provas até agora, e por isso ainda não se chegou, por exemplo, a integrantes do gabinete ministerial de Jair Bolsonaro ou ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, além de mandados de busca e apreensão? Não, é exatamente isso que eu acho. Acho que em outras oportunidades, em operações da PF, autorizadas pelo ministro Alexandre, com participação da Procuradoria-Geral da República, me pareceu que num caso ou outro houve excesso. Nesse caso, não está me parecendo nenhum tipo de excesso, pelo contrário, está me parecendo que foi adotada até uma certa cautela, não é? As pessoas que participaram, que têm mensagens que foram interceptadas e recuperadas, cuja participação é absolutamente inequívoca, é evidente que o Estado tem que dar uma resposta para isso que aconteceu. Isso é muito grave. Nós não estamos falando de uma bagunça, nós estamos falando de 4 ou 5 assassinatos. É realmente incrível que em 2024 nós estejamos colocando isso. Nós sabemos que a ditadura matou centenas, mas eu não sei se naquele momento inicial da ditadura se havia um plano tão sórdido como esse de eliminação de pessoas importantes da República, pessoas que foram eleitas. Então, esse ato é gravíssimo e me pareceu que as autoridades, até o momento, agiram com cautela. E, até esse momento, me parece que não há excesso. É evidente que, fazendo de novo, mais uma vez, o detalhe de que eu não conheço profundamente os autos, mas a princípio não vejo excesso e vejo até uma certa cautela, e o Estado vai ter que responder se tiver mais gente envolvida. Independente de desagradar direita e esquerda, o fato é muito grave e precisa de uma resposta firme do Estado. Nós conversamos com o Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da Fundação Getúlio Vargas, sempre muito generoso em compartilhar os seus conhecimentos conosco aqui na CNN. Professor, muito obrigado, um bom fim de feriado ao senhor.